Esquisito que a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu lembro de psicopata é o gibi do Alan Moore com Ed Campbell sobre o Jack Stripador, que dá umas 600 páginas, que o nome é Do Inferno. Ele virou até filme. O Johnny Depp? Tenho certeza não. Mas o gibi é do caralho. Um das melhores do Alan Moore. É um trabalho assim que, pô, fico vendo aqui e ficava pensando, porra, eu queria ter escrito essa porra. Tem também uma minissérie do Bendis, Dorso, de 89. Pouco tempo atrás aqui em Brasil saiu aquele gibi pela Pipoca Nanquim. Meu amigo Dahmer. Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa sobre psicopata, meu Deus do céu. Eu já ouvi falar que quem entende desse negócio de psicopatia fala que até 3% da população pode ser composta por esses caras. Que não sei se é doença, transtorno de personalidade. Que normalmente a gente tá ligando psicopata com maluco, doido, mas aquele cara, nossa, aí tem aquele clichê do filme americano, né? O psicopata culto, que é uma coisa insuportável. É o cara inteligente, genial, que aí mata as pessoas, aí coloca abertura da Ida, do Verdi, enquanto mata e come cérebros. Ai, que coisa babaca da porra. O nosso psicopata ordinário das profundezas do Brasil, ele certamente não está escutando Wagner enquanto frita o cérebro de um veado que ele caçou utilizando armas e ferramentas construídas por ele mesmo através de técnicas arcaicas de ferreiro. Não. O nosso psicopata das profundezas, ele está em Lusiânia, Goiás, escutando Leonardo e comendo pequi com arroz. Mas não haja dúvida, a maioria dos psicopatas nunca chega de fato a cometer ilícitos, ao menos não ilícitos de notável gravidade. O que sim vai fazer é cometer vários atos moralmente questionáveis, reprováveis ou até mesmo detestáveis, né? Mas a maioria não vai chegar às vias de fato no que tange a cometer crime mais sério. Diria mais, a grande maioria, isso já é um papo meio velho, mas não é por ser velho que deixou de valer. A maioria dessa galera está ocupando posições estratégicas, cada um dentro das suas possibilidades de ação, né? E a partir daí prosperam, triunfam. De novo, alguns em altíssimo rendimento, outros nas profundezas, né? Acredito que foi lá naquele episódio do Fogo de Tales, estava falando do simbolismo do sol negro, né? Tem um autor argentino bem importante, o Dr. Hugo Marietán, e porra, o cara basicamente dedica a vida, é um psiquiatra, em relação ao entendimento e tratamento de vítimas de psicopata. Até menciono isso, né, que ele usa o simbolismo do sol negro para falar um pouco desse psicopata comum e corrente, que é o psicopata familiar, teu vizinho, teu chefe, e que não vai nos proporcionar nenhum crime megalomaníaco. Então o que ocorre? Tu tem que focar mais
em termos pragmáticos, terapêuticos, em tratar vítima de psicopata. Não porque o psicopata é estritamente... Isso é discutível, tá? Mas é bem discutido até na literatura. Mas o psicopata não é impossível de ser tratado per se. O grande problema é que o psicopata é refratário a procurar tratamento. Ele não quer ser tratado, ele não aceita ser tratado, e mais, por via de regra, embora haja exceções, ele não acha que tem nenhum tipo de problema. Então, é muito comum que o psicopata, quando ele vai a uma sessão terapêutica, seja com psicanalista, psiquiatra ou alguma outra escola de análise, né? Ele faz muito o papel do gato e rato com o terapeuta, que é aquele jogo de testar para ver se vai ser descoberto. O que não preciso dizer é bem irritante, né? A humildade não vai te fazer melhor que ninguém, mas pode pá diferencia sobre a grande maioria, eu sei. A vida é foda, né? Pois é. Azar pra quem diz impossível, fé pra quem vai ser possível. Um momento, lembrei quando chorei sem condição. Nesse momento tava rindo, queimando só de malate. Me passei, tô tranquilão, faço por diversão. Foda-se o bem material, que consta é o bom coração. E a naveira reluzente, se eu fosse... O que parece mesmo é que o tal do psicopata é gente normal. Eu acho que é o foco aqui. É o vizinho ao lado. É o cara que trabalha contigo. É gente simpática, acima de qualquer suspeita, e que se treina para disfarçar isso daí. Que talvez grande parte deles você nunca nem tenha cometido um crime, mas alguns, em certo momento, acaba que rola a oportunidade e vai. Eu tava lendo aqui, o tal do Henry Lucas confessou aos 13 anos que estrangulou uma mulher que se recusou a fazer sexo com ele. 13 anos. Nos 32 anos seguintes, ele sufocou, apunhalou, baleou e mutilou cerca de 360 pessoas, entre mulheres, homens e crianças. E algo fundamental para a etnografia da Deep Brasilis é a relação que o psicopata tem com a mentira. E mentira é estruturante aqui no mapa etnográfico sociológico da puta que pariu da Deep Brasilis, né? Sem a mentira, sem a arte da mentira, como é que a gente poderia ter desde os estelionatários até o corno de filho? O negócio é que os caras transformam isso na coisa estruturante da vida deles, né? Os caras são capazes de dizer que, sei lá, já soltou de paraquedas e que depois já é doutor em matemática, que é neurocirurgião, advogado. Tem um tal de Alessandro Marques Gonçalves, que o cara fingia que era médico. E o cara conseguiu 3 grandes empregos em 3 hospitais de São Paulo. Em 2016, o maluco já tinha aleijado 23 pessoas e foi suspeito da morte de 3. E aí ele tem algo que é fundamental na picaretagem brasileira, é a capacidade de mentir na cara dura, com convicção. Isso se tornou estruturante da nossa política, meu irmão. Não é o cara que mente por segredo de Estado, uma trivialidade política que está lá no Maquiavel, por exemplo. É o cara que mente por si mesmo. É base do bolsonarismo. Mente no freestyle, para não perder razão. Aí falava que esse cara metia os papos técnicos e todo mundo acreditava. Filho da puta convicto. Não tem o tal do cara lá que fez o filme Vips, foi baseado nele, né? Marcelo Rocha, que fingiu ser filho do Constantino, dono da Gol.
enganou desde o mundo, e ao mesmo tempo tem uma recepção boa pro cara com convicção. O filho da puta mentiroso convicto, ele desperta alguma coisa na mente das pessoas que praticamente pedem, me enganem. E a estrutura disso eu acho interessante. Essa que isso aí lembra muito o que o Helder vive falando sobre vários desses golpes aí com Bitcoin, criptomoeda, pirâmide financeira, que promete robozão do Pix com 300% de lucro ao dia. Não é só a ponta do golpista que mete o caô em toda convicção. Do outro lado, alguém quer ser enganado porque vislumbra a possibilidade de algum lucro com aquilo. Então daqui a pouco você acredita piamente que aquele cara é médico para poder resolver seu problema, porque ele dá uma facilidade que nenhum médico deu. Você acredita que está de fato com o filho do dono da Gol, porque quer aparecer bonito no Instagram com o dono da Gol, até engravidar do dono da Gol. E aí tem uma questão bem importante nesse lance do psicopata familiar, falando de homem nesse ponto, que é a parte complementária. Então, em relações afetivas, é bem comum que a pessoa que conviva com esse sujeito, né, uma mulher numa relação de casal ali, ela apresente uma série de circunstâncias, atos e pensamentos que tornam ela uma espécie de alvo para esse cara, e ao mesmo tempo ele nem sequer precisa fazer mais do que, digamos, metade do caminho. A outra metade do caminho, quem faz é a própria vítima. E aqui entram dois problemas na divulgação desse tipo de situação, que é uma situação, pra lá de conhecida entre pessoas que têm alguma experiência que seja com manejo de paciente, ou até pessoas, né? Não necessariamente falando só de pacientes nesse tipo de situação. Então, tem um problema muito sério na divulgação disso. A primeira é saber utilizar uma linguagem adequada para não parecer que a gente está, de alguma forma, culpando a vítima de maneira literal. Se não, a gente explicar que a vítima, nesses casos, ela tem que assumir a responsabilidade daquelas situações que levaram ela a ter esse viés cognitivo de não conseguir se livrar, muitas vezes, desse cara. Então a gente tem que cuidar muito para não dar a entender aquela parada que remete ao boomer clássico, né? O cara batia nela, o cara maltratava, mas ela gostava. Não, mano, não é que gosta. É que, cara, a mente humana tem várias coisas fodidas, né, cara? E não é tão fácil, assim, de explicar algo nesse sentido no preto e no branco. E a segunda coisa, explicar isso de uma forma que não dispare o famoso trigger, né? Em mina que já passou muita coisa ruim na mão de cara assim, ou às vezes até do pai, que é uma relação parecida nesse sentido, né, de dependência e abuso, que faça essa pessoa entrar já num mecanismo defensivo, enfiar o dedo na tua cara e dizer: tu tá dizendo que a culpa é minha? Não, calma, não tô dizendo isso. Entende? É bem complexo o mecanismo, a dinâmica. E, cara, quando a gente fala um pouco mais a sério sobre isso e sai um pouco da piada de salão, cara, tem que ter, além de seriedade, às vezes até muito carinho, assim. Porque, mano, a pessoa tá sofrendo, né, cara? Ninguém gosta de sofrer.
mesmo masoquista. Não é questão de gostar, é questão de necessidade. Olha, Deusbete, eu ousaria discordar de, cara, pessoas profissionais de alta qualificação, alto gabarito, que dizem que o psicopata geralmente tem uma inteligência acima do normal. Eu não poderia discordar mais. Discordo respeitosamente, mas não poderia discordar mais. A questão é, primeiro, os psicopatas que acabam... Sim, a questão da suposta inteligência é muito acima do normal. A questão é que, ao meu ver, as pessoas que sim têm uma inteligência digna de nota dentro desse escopo dos psicopatas são aquelas pessoas que se tornam casos célebres, e justamente se tornam casos célebres porque tem algo de interesse ali, né? Sai daquele platô do criminoso comum. Então, porra, é um tanto quanto fascinante história de sujeito que nunca foi pego, ou então demorou anos para ser pego, ou foi deixando pistas cada vez mais entruncadas. Volto o lance do jogo de gato e rato, né? Com a polícia, até que, porra, numa cagada o cara foi pego. Isso gera uma fascinação, e essas pessoas, claro que têm uma inteligência considerável, né? Não é tão fácil assim não ser pego depois que tu já cometeu meia dúzia de crime e a polícia já tá ligado que são crimes relacionados. Mas, cara, praticamente nada que a gente coloque um grupo muito vasto, como é o grupo dos psicopatas, tem como escapar tanto assim da média da sociedade na qual ela está districta, né? Não tenho motivos para pensar e para entender que esse percentual de psicopatas que existem por aí dando voltas, justamente essas pessoas têm uma curva de, sei lá, vou falar coeficiente de inteligência só por falta de palavra melhor, de termo melhor do momento, acima da média populacional. Não tenho motivos para ver isso assim. E, porra, inclusive nem existe nenhum estudo de fato sobre isso, até onde eu sei. E olha, quer ver uma coisa que me veio à cabeça agora? Teve o caso do tal do Francisco Chagas, que matou uma galera, castrava e matava os meninos no Pará e no Maranhão. Aí dizem que o cara foi preso, e na cadeia um outro preso falou: porra, esse cara é psicopata, bem que ele podia assumir uns crimes meus aí. O cara chegou pra ele e falou: ó, bicho, assume aí que eu matei uma criança, é mais uma pro seu rol. Aí o tal do Francisco Chagas perguntou: mas como é que você matou essa criança? Quando o cara falou, o Chagas ficou, foi puto de raiva: eu não mato desse jeito que você matou, não vou assumir seu crime não, você paga os seus, eu pago os meus. Porque o cara depois desenvolve um orgulho pelo que fez, pelo jeito que matou, pela escolha da vítima, por não ter sido pego. E isso, para picaretagem nacional, você vê que na cultura do coach, olha o que aconteceu com o mendigo. Olha o que aconteceu com, daqui a pouco, o tal do Lobo de Wall Street lá. O filho da puta que engana os outros, e se ele sobrevive a isso, depois ele vai ensinar. E nem mesmo como exemplo negativo. Ele pode até colocar notinha, não sei o que, foi difícil, mas é como exemplo positivo. Uma coisa que eu não sei responder: por que a cultura americana é tão ligada nesse negócio de psicopata? A gente tem uns casos aqui no Brasil, mas não existe ainda
Eu não tenho chute, nem de psicologia, sociologia de botequim por isso, não. No cinema, o negócio é brabo. Você tem filme do Hitchcock dos anos 40 sobre isso. Não precisa nem explicar, bicho. É tanta coisa, é quase que um estilo, um gênero cinematográfico esquisito sobre esse negócio. Constant inner chaos, like the earthly heartbeats, previous tender. Então, tu fala dessa questão aí da diferença do psicopata na cultura norte-americana, né, e da brasileira, questão das escolas de cinema, né, ou melhor dito, psicopata como um gênero literário, um gênero cinematográfico, aí com aqueles filmes de slasher, gore, splatter, essa parada toda. Cara, eu tenho uma tentativa de explicação para isso, que embora ela não responda totalmente, né, porque a gente está caindo no mundo das multas, mas explica, acredito eu, em parte. Primeiro que já existia assassino serial no Brasil, e aí, embora, cara, do ponto de vista da tecnicidade, assim, é meio leviano, mas nós vamos fazer igual, afirmar se alguém com um grande distanciamento histórico e nenhum laudo confiável, essa pessoa era per se, né, de fato, encaixável no diagnóstico, digamos, de psicopatia. Mas, supondo, só por um exercício de explicação do assunto como grande generalidade, que, porra, a partir do momento que tu tem ali crimes seriais com certas características, a gente estaria falando de psicopatas. Geralmente são, mas do ponto de vista mais técnico teria que ver, né? Ok. Já existia crime serial no Brasil há muito tempo. Porém, o policial brasileirinho, ele era incapaz de dar mergulhos mais profundos do que um pires em qualquer coisa que fosse até décadas atrás. E quando realmente começou a se plantear a questão de, porra, esse fulano aqui é um serial killer, são bem famosos os relatos de que a polícia fazia chacota, né? Dizia que isso era coisa de filme, coisa de americano. O que também tem uma explicação, né? Qualquer coisa, hoje já mudou bastante, né? Mas até não muito tempo atrás, qualquer coisa que soasse em inglês ou despertava um grande fascínio hipnótico no deslumbramento, subdesenvolvimento do brasileirinho, ou então causava aversão por melindre, né? Me parece que aqui é o segundo caso. É o Psicose do Hitchcock, Norman Bates, que virou até seriado depois. Depois Silêncio dos Inocentes, que virou também uma série de filmes, né? Pô, mas e aqui no Brasil, mal e mal você faz o Você Decide ou um telefilme qualquer. Na verdade existe o estilo, né? Existe todo o estilo lá do gore, do splatter, eu esqueci o nome do filme de terror sobre o psicopata perseguindo. Começa com o Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13. Tanto que a nossa imagem típica, formada na mentalidade das pessoas sobre o que é o psicopata, é esse doido que sai por aí matando as pessoas, né? Halloween. E, na real, agora lembrando de novo,
não só no cinema, né? Na música. Você vê uma figura como Charles Manson, não existe nada parecido com isso aqui no Brasil. E eu não tenho elementos para tentar chutar por que essa fixação com isso. Você vai ter discos, tem um cara como Marilyn Manson, você tem disco do Guns N' Roses, não, tem cover do Guns N' Roses sobre esse cara, ele aparece num monte de artistas, DJ Allen, Rob Zombie, Frontline Assemble. Virou um negócio muito doido esse negócio de psicopata. Nossa, como eu estou divertido nesse episódio. Mano, psicopata na cultura pop. Porra, só pra não ficar nas referências mais famosas, digamos assim, e até parada de desqualificado, tipo Guns N' Roses, talvez a pessoa envolvida nesse rolê do Manson, que desenvolveu o trabalho musical mais interessante, foi o Bob Beausoleil, né? Que o que tinha de talentoso tinha de filho da puta. Nem afirmaria se ele é psicopata ou não, embora o Charles Manson fosse. E, mano, o Beausoleil tava envolvido lá no crime do Manson lá. Embora ele não fosse literalmente membro da tal da seita do Manson, né? E é muito engraçado porque a gente entra aqui de maneira totalmente diagonal no grande problema dos excessos na contracultura dos anos 60, 70. O Bob Beausoleil, na real, ele estava mais envolvido com o ocultismo telêmico e umas paradas mais obscuras até, e muita droga, claro, do que no rolê do Manson, né? O Manson, por outro lado, não tinha escola nenhuma de pensamento. O pensamento do Charles Manson era totalmente difuso, também da profundidade de um pires, né, cara? Só que o maluco tinha um poder de persuasão fudido. Isso é uma coisa, isso sim eu poderia dizer que é uma coisa comum entre psicopatas, algo que pode ser muito bem treinado pelas suas características, né, como tu bem falou. Peraí que tá passando um filho da puta de moto aqui. Pronto. Mas poder de persuasão e inteligência são coisas diferentes. O amigo ou amiga que estão escutando pode me dizer: porra, mas isso é um tipo de inteligência. Não, claro que é um tipo de inteligência no sentido habilidade. Mas tu pega pra ler, eu não vou usar a palavra estudar, né, pra não ficar o estúdio, ok? Pô, falar sobre Manson e estudar é até um desrespeito ao conceito de estudo, né? Mas tu, cara, sei lá, se dedicar aí 6 horas da vida pra ler um pouco, ver coisas sobre o Manson, cara, tu vê que o cara era raso pra caralho. Ele flutuava ali na questão da contracultura e do que tava rolando na época, mas o cara não se aprofundava em nada, né? Eu diria até que o Manson era bem limitado, bem limitado. E aí, que tipo de pessoa um limitado com alta capacidade de persuasão vai atrair? Outros limitados. Did it travel? This metaphysical envelope which breaks the logical symmetry that stands above our planetary puzzle. And all this is symptomatic from those who've been baptized in fire. It is at least
my thesis. Então, psicopatia é transtorno de personalidade. Ela não entra como uma patologia no sentido estrito, né, do que é uma patologia psiquiátrica, embora eu desconfie que isso tenha muito mais a ver com as implicações jurídicas do que com critérios médicos científicos. Claro, tem toda a questão do diagnóstico de psicopatia ser uma parada com bem mais dificuldade de critério e de algoritmo diagnóstico do que outras patologias, mas até aí, transtorno borderline, né, o clássico, que a pessoa fica se equilibrando ali numa corda pegando fogo entre a neurose comum e a psicose, também é difícil de diagnosticar. E bom, tem tabela mais ou menos padronizado para a questão aí da psicopatia e com sistemas de pontuação e o caralho. E eu vou deixar, né, nos links relacionados. Cara, vou gravar isso agora porque eu pretendia colocar no texto de abertura, mas não vou ter tempo de escrever esse texto. Então vou gravar no foda-se mesmo. Cara, a questão da cultura de psicopata como entretenimento ter se tornado um grande delicatessen do bolo de pote humano no Brasil, né? A quantidade de canal com nomes assim, que se eu falar o que eu tô pensando, eu acho que eu vou até preso. Tipo, Café com Crime, Café Chocolate Crime. E porra, aí a gente vai de novo para as formações híbridas. Canal de maluco limítrofe barbudinho que tu não consegue acreditar que aquele maluco consegue mascar chiclete e caminhar ao mesmo tempo. E claro, as clássicas minas blogueiras do livro Hediondamente Ruim, cabelo pintado de vermelho ou tons de ruivo que não existem na natureza, abraçaram esse nicho de mercado. Algumas inclusive contam as histórias muito bem, tá? Tem que ser aqui honesto. Uma ou outra, um e outro contam as histórias muito bem, fazem um trabalho até, para ser honesto, bem bom. A grande maioria é hediondo. E aí é aquilo, né? Tu tem por um lado a estética cupcake humano e aqueles caras na estética teoria da conspiração generalizada, né? Que no meu governo eu ia permitir que a humildade não vai te fazer melhor que ninguém, mas pode pá diferenciar sobre a grande maioria. Eu sei, a vida é foda, né? Pois é, azar pra quem diz impossível, fé pra quem faz ser possível. Em um momento lembrei quando chorei sem condição. Nesse momento tava rindo, queimando só de malote. Me faz bem, tô tranquilo, não faço... O nosso psicopata ordinário das profundezas do Brasil, ele certamente não está escutando Wagner enquanto frita o cérebro de um veado que ele caçou utilizando armas e ferramentas construídas por ele mesmo através de técnicas arcaicas de ferreiro. Não. O nosso psicopata das profundezas, ele está em Lusiânia, Goiás, escutando Leonardo e comendo pequi com arroz. Bom, mas vamos lá. Tirando as chacotas de sempre, a verdade é que abunda o material
bem feito, com edição boa, vídeo bom, roteiro entre ok e bom sobre o assunto psicopatia. Quem tiver interessado em saber mais sobre o assunto, quiser se informar, o que não falta hoje no YouTube é material sobre isso. Então, essa é uma falta de respeito com o tempo de quem está escutando, ficar repetindo lugar comum e informação que vocês podem catar de maneira muito mais agradável, né? Gente com voz melhor, com uma cara melhor e com uma edição que não seja a que vocês escutam aqui, né? Então, o que dá para oferecer como um diferencial, digamos, a gente falar um pouco sobre alguns recortes das profundezas desse rolê todo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar dentro do padrão psicopata Deep BR é o perfil falso faixa preta de arte marcial obscura. É cada vez mais raro, de certa forma, ver esse tipo de sujeito hoje em dia. Porém, os que ainda existem, eles incrivelmente prosperam bastante até a casa cair, obviamente. Nos anos 80, 90, 70 também, mas nos anos 80 e 90, isso que eu vou falar agora foi endêmico. Cada cidade média, grande, tinha um desses por bairro, e alguns lugares do interior também. O que foi mudando foi a estética, as nomenclaturas. A gente sempre bate nessa história, né? Muda só tecnologia, estética, etc. O que é essencial não muda. Então, se nos anos 70 isso aí se dava através de anúncio bizarro de revista duvidosa, mestre de karatê tal, mestre de kung fu tal, nos anos 80 também. Em 1993, se eu não me engano, foi o primeiro UFC, né? Ok, foi um evento que serviu como lobby da família Gracie para mostrar a efetividade do jiu-jitsu, que realmente é bastante efetivo e tal. Ok, não vou entrar nesse ponto. O meu ponto é que, conforme foi popularizando o Vale Tudo, né, hoje MMA, começou aos poucos a se ter um entendimento, claro que ainda muito de nicho, que artes marciais não tinham muito a ver com misticismo, toques da morte, energias de difícil explicação que vinham de conceitos antigos do Oriente. E o pessoal começou a ver que o que funcionava mesmo era preparo físico, estrangulamento, chave de articulação e porrada na cara, né? Então, com o passar do tempo, 93, se não me engano, foi o primeiro UFC. Já em 2003, põe aí 10 anos, embora ainda não sendo o MMA não sendo um esporte lá muito popular, fora de bolha, cara, já estava bem difundido e bem mais minimamente organizado, questões aí de métodos de treino, protocolos de treinamento de arte marcial e tal. Então a primeira coisa que começou a acontecer é que falso faixa preta começou a meio que sumir, né? Falso faixa preta de artes marciais que começaram a
a crescer dentro dessa nova sistematização. Sei que o papo tá meio merda, mas tem um ponto aqui, tenham paciência. Então os falsos faixa-pretas aí de artes marciais que estavam sendo utilizadas nesses campeonatos mais mainstream aí de vale tudo, ou eles foram fazer outra coisa da vida, né? Foram dar golpe muito baseado em condutopatias, né? Como diria o Dr. Guido Palomba, em outras áreas da vida aí, né? Em outros nichos que nada tinham a ver com isso. E outros apenas mudaram de cidade ou simplesmente nem isso e passaram a se engajar em sistemas marciais menos mainstream. E aqui é que começa a nossa viagem, realmente. Então, porra, galera aí que já estava mais organizado, que tinha mais aluno, jiu-jitsu, muay thai, kickboxing, cara, meio que tava cagando se tinha um doido varrido ali ensinando parada com um nome esquisito. Isso aí não era não chegava a ter um conflito de mercado. Aliás, uma coisa bem importante para dizer, tá? Se um sistema de arte marcial ele obrigatoriamente tem uniforme preto, duas red flags, tá? Agora continuando. Então como é que isso aí começou a funcionar? Maluco, sempre um cara, né? Sempre um cara. Geralmente que dá assim pra ver que de cara assim que o maluco tem algo de errado com aquele cara, ou ele parece nunca ter sido atleta de fato, ou então o cara até tem um shape mais atlético, mas o cara nunca explicava as coisas direito, sabe, essas paradas. E aí muita aula para criança, né? Muita aula para criança, porque claro, adulto geralmente vai procurar coisas mais efetivas, e muita aula para criança, né? Pai não tem muita noção, muitos pais não têm muita noção, não tinham muita noção, até hoje não tem. E aí muita aula para criança, né? Você já sabe onde é que você vai chegar, né? Quantidade de maluco que foi preso, linchado e coisas do tipo por fita de abuso infantil, pedofilia ou abuso de aluna, não tem explicação, assim. Não estou falando que isso não acontece em academias mais sérias, digamos. O que eu quero dizer é que existe todo um nicho de paradas muito obscuras desse rolê marcial, cujo professor muitas vezes não sabe dar um soco em linha reta e que está ali só para cometer abusos. Esse é um ponto. Esse é uma das pessoas do nosso recorte. Um recorte humano que a gente odeia no Brasil, com toda razão, é o recorte médico. Cara, não vou chover no molhado. Eu sei quem escuta esse podcast e não preciso falar o porquê. É um recorte bem detestável no Brasil, para dizer o mínimo. Mas tem um subgrupo dentro do rolê médico que a gente não fala muito, porque é sempre bom apontar o dedo primeiro para quem tem mais privilégios, digamos, né? Para quem tudo isso muito bem. A gente precisa falar de técnico em enfermagem. Se por um lado é verdade que hospital só para de pé e só funciona pela equipe técnica, e que é uma equipe técnica bem treinada e qualificada, que mantém a média harmônica do hospital funcionando, eu quero falar de dois perfis de pessoas que acabam caindo
no rolê técnico e enfermagem que passa muito debaixo do radar. O primeiro deles é mulher psicopata que depois de um certo tempo de casa, né, de hospital no caso, começa a maltratar paciente de maneira sistemática pelo simples prazer de fazê-lo. Geralmente outras pacientes mulheres. A amiga ou amigo que trabalha em hospital, área da saúde, comenta se já conheceu uma pessoa dessas. A segunda categoria, homem homossexual carimbador, e aqui eu entro no rolê mais obscuro que eu conheço, para falar a verdade. Conheço coisas tão obscuras quanto, mas mais obscuro que isso não conheço. Aquele homossexual, homem, geralmente de algum bairro mais periférico. Isso é importante porque a gente está delimitando recortes, não necessariamente de um bairro periférico, mas é muito comum em bairro periférico, que é aquele maluco que ou é homossexual de fato, ou então tem relações sexuais quando precisa de dinheiro para, cara, geralmente comprar drogas, né? E aí esse cara, depois de muita vida loucagem, ele acaba tendo a má sorte de contrair HIV. Lógico, o que eu tô falando aqui é exceção da exceção da exceção das pessoas, mas há casos suficientes para isso ser uma espécie de microtrend. Vocês acham que esse rapaz jovem aí, ele vai procurar um infectologista do hospital ou de outro hospital, tentar manter ali o nível de CD4 dele acima de 200? Não vai não, irmão. Não vai não. Quer dizer, ele pode até fazer isso também, mas o que ele vai fazer é virar um carimbador. E com carimbador, alguns de vocês devem saber, outros não, é passar propositalmente o vírus adiante. Então tem essas duas categorias de hospital. Médico eu nem vou falar porque, cara, eu ficaria até amanhã falando disso, né, irmão? Scientist of darkness, over the constellations, the mysterious jinx in the air, in heaven's master plan. Ah, mas é claro, uma classe que a esquerda adora supervalorizar aleatoriamente, sem diferenciar A de B, B de C, C de D. Professores, né? Professores. Que lugar para juntar filho da puta e psicopata. Acredito que em 2022 galera já tá caindo na real que, por mais valorosa que seja a profissão de professor, mestre, e a gente aqui jamais vai duvidar disso ou questionar isso, mais uma vez, o brasileirinho, esse serzinho inferior e incapaz de fazer um raciocínio lógico, por alguns anos aí digamos, pós 2013, acreditou que magicamente o recorte humano, o professor, ia ter uma média harmônica extremamente superior ao do resto da população, que é um lixo. Pois então, não é. E se por um lado reacionário quer acabar com a classe pelos motivos que nós já sabemos, né, por inferioridade individual holística, por outro lado, acho que a gente tem que falar um pouco sobre a figura do psicopata em posição de poder, né? Vai desde a professora de primário de escola
particular meio pau que sabe exatamente em qual aluno ou aluna praticar todo o seu sadismo, suas frustrações pessoais e sua maldade, né? Porque a professora do primário sabe quem que é filho de rico mesmo ali e quem que é remediado, que os pais são um funcionário público meio pau e estão se fudendo para pagar a escola e tem até medo de reclamar, né? Até o professor celebridade de universidade pública, que a única coisa que ele se ressente é de que as alunas que ele consegue bolsa através dos meios que vocês já sabem qual já passaram dos 18 anos do episódio. A única tristeza dele, quando Deus Dete fala ali do psicopata de alto rendimento, entendedor de alta cultura, cozinha bem, extremamente formal, excelente conversa. Porra, eu adoro a série série, digo, a trilogia de cinema do Hannibal Lecter, né? Silêncios Inocentes, o Hannibal e depois o Dragão Vermelho, eu acho. Eu não cheguei a ver a série, até assistiria, mas não assisti. Eu assisti umas cenas, assim, porque eu fiquei curioso, porque eu gosto muito dos filmes originais. E, cara, porra, muito boas as cenas que eu vi, tá? O cara numa cozinha impecável, assim, só consegue manter na vida real se tu não tem outra atividade fora arrumar a casa, ou se tu é muito rico, ou rico pelo menos classe média alta, e tem alguém para manter a tua cozinha daquele jeito todos os dias, senão não tem a mínima condição. Então, porra, muito legal e tal, né? O conceito mexe com o nosso eu idealizado, porque todos nós queremos ser mais ordenados, ter uma cozinha legal para cozinhar, chegar e a casa tá sempre 1000 graus, tudo isso, né? Mexe com a imaginação e né? Nessas construções de personagem, que eu não sou contra, tá? Só tem que saber que é ficção. Nessas construções de personagem, dá uma aura de respeitabilidade e desejabilidade, né? Para a figura desse psicopata mitológico. Não é disso que a gente está falando. O nosso carimbador é um leque de Oakley e camisa do PSG do Neymar, que fuma narguilé, bate de moto. A nossa professora abusiva do primário fuma cigarro merda e passa 4 dias sem trocar a areia do gato. O nosso professor celebridade de universidade pública, que ganha bem pra caralho, ele só usa esse dinheiro dele em viagem super brega pra levar a novinha da faculdade. É isso aí, cara, não tem nenhuma sofisticação. A gente tá muito mais próximo, outra vez, do sujeito que tá comendo arroz com pequi num prato de Duralex no interior do Mato Grosso, do que do Hannibal Lecter praticando alta cozinha ao som de música clássica. Um abraço.